Fala família, Liga Igor falando e hoje a gente vai falar sobre uma teoria chamada Teoria dos Ciclos em relação a 28 de novembro. Vamos ver o que isso significa. Foi uma sugestão de vídeo até que o Mário me passou e hoje a gente vai entender então o que é essa teoria e principalmente se a gente pegar essa teoria, vocês vão ver que a gente pode estar aí nos últimos meses, os últimos instantes que a gente tem a grande oportunidade realmente de estar acumulando. Em outras palavras, o período de acumulação está terminando. Então podem ser aí os últimos momentos que a gente tem para estar comprando bons ativos descontados. Vamos dar uma olhada nisso, mas já deixe seu like, ativa a notificação. Mais uma vez, não deixe de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdos exclusivos para os membros todos os dias. Por sinal, ontem a gente já lançou um spoiler de uma promoção que vai ter essa semana. Eu vou falar também sobre isso nesse vídeo, mas vamos começar. Então a gente tem aqui essa teoria dos ciclos baseados em 28 de novembro, que é, de certa forma, bem similar à teoria dos ciclos de 4 em 4 anos. Como vocês já sabem, o ciclo do Bitcoin tão bem definido de 4 em 4 anos devido ao halving, que acontece de 4 em 4 anos. Então muita gente acha que, de certa forma, é mágica ou não entende muito bem por que se dá de forma tão bem definida o ciclo do Bitcoin, por que os topos são sempre de 4 em 4 anos, por que o Bitcoin ele sempre sobe de 4 em 4 anos de maneira expressiva. E se isso voltar a se repetir, tudo indica, tá? Na minha visão, que sim. Então, o próximo topo final do ciclo que estamos vivendo seria em 2025. Mas muita gente não entende o porquê disso, não é nenhuma mágica, obviamente. O que se dá de forma tão bem definida é devido ao halving, que acontece de 4 em 4 anos. Como a gente tem o halving de 4 em 4 anos, que é o que força esse choque de oferta, a gente tem então os ciclos estão bem definidos de 4 em 4 anos. Mas vamos começar aqui então em relação a essa teoria. Vocês notam que aqui a gente tem um gráfico do Bitcoin e a gente tem aqui divisões dentro do gráfico de Bitcoin. Se a gente pegar cada linha pontilhada dela, a gente tem sempre numa linha pontilhada 28 de novembro. Então a gente tem aqui 28 de novembro de 2012, 28 de novembro de 2013 e assim sucessivamente. Vocês notam que a gente tem basicamente todos os anos aqui embaixo, desde 2012 até 2025, sempre mais uma vez se baseando por 28 de novembro. Vamos começar aqui então no chamado 1. Então, sempre que a gente tem essa zona aqui em 1, o que isso significa? Significa que se dá de 28 de novembro do ano do halving até 28 de novembro do ano do topo final. Ou seja, sempre nessa fase 1, a gente tem aqui o chamado de uma nova alta histórica. Esse ciclo, então, ele começa a ser medido aqui na fase 1 por esse período que é o chamado aí a chamada Bull Run, que a gente fala, mais uma vez aconteceu de 2012 a 2013, aconteceu na outra fase 1 de 2016 até 2017 e também de 2020 até 2021. Então essa é a fase 1, a fase 2 seriam os bear markets, como vocês notam, todos os dois o Bitcoin cai expressivamente, a fase 3 seria a zona de acumulação, que ele chama, que ele bota em verde, e a fase 4 seria então a zona de preparação. Então a gente tem essas 4 divisões, vocês já sabem o que significa cada número desse e qual o nome então de cada número. Mas vamos entrar dentro dessa teoria porque vocês notam que todos os 28 de novembro que ele marca aqui na linha pontilhada foram realmente datas bem significativas. É óbvio que não necessariamente exatamente no dia 28 de novembro, mas é sempre muito próximo ao dia 28 de novembro. Por exemplo, a gente tem então começando 28 de novembro de 2012, logo depois o Bitcoin explode e 28 de novembro de 2013 foi aqui praticamente o topo final. Se a gente pegar 28 de novembro de 2014, vocês notam que foi muito próximo ao fundo do Bitcoin. O de 2015 foi aí
também marca o início aí de uma grande fase que a gente tem aí do Bitcoin subindo. O de 2016, esse 28 de novembro, ele marca também pré-bull run, digamos assim, e assim sucessivamente. Notem que, mais uma vez, aqui 28 de novembro foi o topo final do ciclo de 2017, 28 de novembro foi o fundo aqui que a gente tem em 2018, 28 de novembro de 2019 foi também que marca o início de uma nova jornada para uma nova bull run, em 2020 pré-bull run ali, como vocês notam, e 2021 também muito próximo do nosso topo. No ano passado, o que aconteceu ali em 28 de novembro, vocês notam que muito próximo a gente teve o nosso fundo, e então estamos aqui nesse momento. Se a história voltar a se repetir, o que significa essa linha pontilhada, então, que a gente está prestes a viver? Vocês notam que sempre essa linha pontilhada azul, ela indica o final da fase de acumulação, que é a fase, então, que a gente está vivendo, a fase 3, e a gente entraria na fase de preparação. Então, vocês notam, se a gente pegar para trás, a gente estaria aqui nessa fase 3 e nessa fase 3 aqui também dos ciclos. Então, a última oportunidade que a gente tem para estar acumulando bons ativos descontados, e a gente tem também depois do 28 de novembro de 2023, a gente entraria na fase de preparação, que é o ano 4, seria então 2024, e muita gente acha que o Bitcoin vai subir de forma explosiva no ano que vem. Na minha visão, isso não vai se dar da forma que as pessoas estão achando que vai acontecer. Eu acho que a gente pode sim ter uma subida no final do ano, mas vocês notam que historicamente, sempre que o Bitcoin, essa subida expressiva que as pessoas esperam, ela não se dá na fase 4 aqui, que seria de 28 de novembro de 23 para 28 de novembro de 24. Ela se dá na fase 1, que é, se a gente pegar então e transpor 2013, 2017, 2021, isso daria só lá 2025 e não no ano que vem. Então, mais uma vez, 28 de novembro, sempre uma data muito relevante, ou marca próximo do topo, ou marca próximo do fundo, ou marca o fim de uma fase de acumulação, ou marca aqui a outra possibilidade seria o pré-bull run. Mais uma vez, vamos viver então, se essa teoria voltar a se repetir 28 de novembro desse ano, o fim da fase de acumulação. Então a gente tem aí mais 4 meses para essa fase acabar, que seria aí a melhor fase historicamente, onde a gente tem de acumular bons ativos, e no ano que vem entramos na preparação, que é o pré-bull run e não a bull run em si. Vamos ver se realmente vai voltar a se repetir, mas muito interessante a gente ver que como novembro é realmente um mês muito simbólico, muito importante, um mês onde marca aí coisas muito relevantes para o Bitcoin. Então a gente poderia ter, digamos assim, o próximo topo do Bitcoin lá em 28 de novembro de 2025, se essa teoria, ela mais uma vez, se repetir. Então, no final de 2025, muita atenção, porque isso historicamente, próximo de novembro aqui, a gente tem o topo final, e lá em 2026 também, a gente tem o possível novo fundo do Bitcoin. Então, lá próximo de 28 de novembro de 2026, se a gente tiver aqui mais uma vez essa teoria se repetindo, a gente tem o próximo fundo, que o último foi no ano passado, aqui como vocês notam, novembro de 2023. Vamos ver se realmente vai se repetir. Mas é um ano muito bom para a gente ir acumulando, calmo, acumulando ativos de valor e estudando, e não deixar tudo lá para a fase 1, não deixar tudo para bull run, que é o que a maioria das pessoas infelizmente faz. A maioria das pessoas só vem para o mercado quando está tudo subindo, e aí já é para quando você deveria estar pensando em realizar, e não pensando, obviamente, em comprar, e sim em realizar. Por hoje é isso, família. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Mais uma vez, deixe seu like, ative a notificação. Não deixe de ver nosso clube de membros, ele está na descrição do vídeo. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer o seu estado de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu, todos. Ótimo dia e até mais.